Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais um Na Hora de sexta-feira e, claro, a sua participação continua sempre muito bem-vinda. Você já sabe, né? Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 99196-8622. 99196-8622. Você pode conversar com a gente, dizer de onde está acompanhando o programa, fazer a sua denúncia, a sua reclamação. Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente nesta sexta-feira. Começou com bastante chuva aqui em São Luís, né? Mas a gente no momento já está com aquele calor tradicional. 11 horas e 52 minutos, agora 11h52, e essa sexta-feira, inclusive, marcada por manifestações, hein? Forças sindicais e centrais de todo o país fizeram hoje mobilização pelo Dia Nacional de Luta em defesa da Previdência. A data marca a resistência dos trabalhadores contra o fim do direito à aposentadoria. Aqui em São Luís, a concentração foi em frente ao prédio da Previdência Social, perto do Parque do Bom Menino, aqui na região do centro. Eles alegam que o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional retira direitos históricos dos trabalhadores sem corrigir as distorções com outras categorias que continuariam com privilégios mantidos. Entre as queixas dos trabalhadores estão a obrigatoriedade de uma idade mínima e o aumento no tempo de contribuição, o que não garantirá ainda assim o direito da aposentadoria integral. No Parque do Bom Menino, a caminhada seguiu até a Praça Deodoro. Ainda nesta edição, a reportagem completa do Fábio Cabral sobre esse assunto. E você, o que pensa disso? Hein? Tá acompanhando direitinho as propostas que foram enviadas? Vão mexer diretamente na vida de todos nós. E claro, que a gente tem que estar atento e acompanhando cada detalhe, cada mudança que está sendo proposta aí. E se você não concorda, tem que se mobilizar também, tem que participar. Não pode deixar só por conta de sindicato, de partido de oposição, não. A população também tem que se manifestar, também tem que expressar a sua opinião sobre o que está sendo modificado com relação ao seu próprio destino, né? Há quem diga que tem gente que nem vai conseguir se aposentar. E se conseguir, é para receber um troco. Pior ainda do que está acontecendo hoje em dia. Enquanto isso, como dizem os próprios sindicalistas, algumas categorias continuariam mantendo privilégios. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Você pode, inclusive, mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99196-8622, expressando o seu pensamento com relação a isso, quais são as suas dúvidas. Inclusive, muita gente ainda não entendeu metade do que está acontecendo e do que vai ser modificado por conta dessa reforma da Previdência. Inclusive, ainda nessa edição, a gente vai ter uma entrevista aqui no estúdio sobre o assunto para tentar tirar aí mais algumas dúvidas. 11 horas e 55 minutos agora, 11h55, estamos nesta sexta-feira com mais uma edição do Na Hora de. Foi afastada por 60 dias, esse caso é absurdo, ridículo, que a gente registrou aqui na região metropolitana nas últimas semanas. Olha só, foi afastada por 60 dias a Helena Rita Ferreira Souza. A Helena é a diretora da escola Professora Augusta Maria Costa Melo, em São José de Ribamar. A decisão é fruto de procedimento administrativo. A gente vem repercutindo, inclusive, durante a nossa programação sobre essa atitude racista, inclusive envolvendo uma criança, né? Para que fosse realizada a matrícula, a coordenadora teria dito aos pais que cortassem o cabelo do menino, atendendo a uma suposta norma da escola. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que o ambiente escolar é lugar de disseminação do conhecimento, promoção da paz e respeito. Vou repetir. Em nota, foi dito que a escola é um local de disseminação do conhecimento, promoção da paz e respeito. Você viu isso nesse tipo de atitude? Algum desses elementos estavam presentes aí ao determinar que uma criança precisasse cortar o cabelo
porque estaria fora do padrão? Pois é. E ainda finalizou a nota afirmando que não serão toleradas, né, qualquer atitude semelhantes de natureza discriminatória. Inaceitável, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Inaceitável esse tipo de situação, esse tipo de ação envolvendo uma criança, que a gente, inclusive, essa semana já discutiu aqui a questão do bullying, que pode levar aí a uma série de prejuízos para a vida dessa criança, aí envolvendo crianças, envolvendo uma família, envolvendo questões bastante sensíveis, né? Que sempre foram discutidas e agora ainda mais como a questão da discriminação, seja ela qual for, que não deveria ter sido aceita em momento nenhum, e hoje se debate principalmente sobre isso, sobre a necessidade de discussão, sobre a necessidade de incentivar, e desde cedo, desde envolvendo crianças mesmo, e o papel da escola nisso. Aí vem uma ação desse tipo aqui na região metropolitana de São Luís. Não dá para aceitar, e medidas como essa que já foi tomada e outras precisam ser também tomadas com relação a esse tipo de atitude, né? Com certeza a gente vai ter outros desdobramentos desse caso aqui no Na Hora D também. Olha só, a criança foi matriculada em outra escola, mais próximo de casa, inclusive, por opção dos pais. Está sendo acolhida na escola Maria Amélia Bastos, que é uma instituição de inclusão para pessoas com deficiência, com atendimento com profissionais especializados na área da saúde, educação e também assistência social. Diz também que há um transporte escolar adaptado para essas crianças. Vamos ver aí o desenrolar dessa história e, claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui na programação da TV Difusora. 11h59, 11h59. A Polícia Militar conduziu para a Delegacia Regional de Pinheiro 3 pessoas que seriam suspeitas de participação na morte do professor Algenir dos Santos Ferreira, encontrado morto às margens da MA-006, próximo ao município de Presidente Sarney. A reportagem é do Sandro Moraes e você acompanha junto comigo a partir de agora. Os 3 suspeitos de participação no assassinato do professor Algenir Ferreira foram presos na tarde desta quinta-feira. Foram identificados como Ítalo Vinícius Monteiro Silva, de 19 anos, Wellington Henrique, o Ganzela, de 26 anos, e o terceiro é menor de idade. Tava na casa do menino aqui, que a gente tava indo assistir um jogo, entendeu? Porque a polícia chegou e prendendo a gente. A gente tá aqui é injustiça, né não? Eu quero é que eles achem que os culpados que matou ele seja punido. Já o menor de idade disse que estava presente no momento em que o professor Algenir foi assassinado a facadas em sua própria residência na última segunda-feira. O menor de idade informou que 5 pessoas participaram do assassinato do professor Algenir. 2 permanecem foragidos. Eles foram identificados como Cleidielson Furtado Pimenta, o Cocó, de 19 anos, e Fernando Reis Souza, o Tobinha. A gente chegou à conclusão que todos têm envolvimento diretamente na questão do homicídio. O Ítalo ameaçou matar tanto a mãe quanto a esposa e ele, né? Se ele não fizesse esse favor, entre aspas, né, de deixar o carro lá próximo ao bar. Então, a participação dele foi devido a essa questão dessa ameaça. Os 3 foram levados para a Delegacia Regional de Pinheiro. Uma multidão protestou em frente à delegacia quando os presos saíram da viatura. Fazer o procedimento e mandar para a justiça. Foi apresentado pela PM e resta agora ouvir todo mundo e ter uma conclusão para poder mantê-lo na prisão. Representantes da OAB acompanharam os procedimentos da prisão. Na realidade, a OAB, desde o acontecimento do fato, desse crime brutal com o nosso querido professor Algenir, esteve presente a investigação para que fosse desvendado e elucidado esse crime bárbaro. Muito bem, obrigado ao Sandro Moraes pelas informações. Esse caso
realmente bárbaro registrado aí no interior do estado. Olha só, um cortejo fúnebre percorreu as principais avenidas de Bacabal até o templo central da Assembleia de Deus, onde vinha sendo velado desde ontem o corpo do ex-prefeito da cidade, Zé Vieira. O ex-gestor vinha tratando um câncer e morreu esta semana no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O ex-prefeito será enterrado na cidade de Souza, no estado da Paraíba. Você vai ver na reportagem de Rai Lima a partir de agora. Após a homenagem em frente à Prefeitura Municipal de Bacabal, o corpo do ex-prefeito Zé Vieira percorreu as principais ruas da cidade de Bacabal. O Zé Vieira, por que não dizer, vai deixar um legado muito importante na cidade de Bacabal. Plantou, onde andou, deixou o seu legado. Seja eleitores dele ou não, mas todos reconhecem o valor desse grande homem, grande político, grande administrador e que só pensava no bem da nossa cidade e do nosso povo. Eu só tenho uma pequena frase a dizer, serei muito resumido nas minhas palavras. A ninguém é permitido descrer das grandezas de um grande homem. E o Zé Vieira, para mim, eu gostava muito dele. Ele nunca me deu nem 10 centavos, mas eu amava de coração dele. E meus filhos também, meus netos também. Todo mundo gosta do Zé Vieira. Tá certo, então, nossos sentimentos aqui à família e também aos amigos do ex-prefeito Zé Vieira. Em Aldeias Altas, município localizado na região dos Cocais, um jovem foi assassinado a tiros. Veja na reportagem de José Carlos a partir de agora. Daniel de Souza era lavrador e morava em Aldeias Altas. No início da noite desta quinta-feira, a polícia militar acionou a equipe do IML para informar sobre o assassinato do rapaz ocorrido na Vila Rita Reis, área urbana do município. Daniel foi morto a tiros. Os principais suspeitos do crime fugiram, mas já estão identificados e podem ser presos a qualquer momento. O assistente técnico do IML, Kilson Araújo, foi chamado para atender a ocorrência e deu detalhes sobre as circunstâncias do crime ocorrido após uma bebedeira. Este homicídio foi informado através do DPM de Aldeias Altas por volta das 17 horas, né? Desloquei para lá deparei com o corpo do Daniel no quintal de uma residência, né? Uma residência supostamente de um tio, já sem vida. E segundo o que foi apurado lá, foi pai e irmão, pai e filho que desferiram os disparos contra ele, certo? Ambos estavam bebendo juntos lá no balneário e teve uma discussão, o que originou agora esse homicídio. Lamentável e infelizmente o primeiro caso do tipo, registrado, e também não será o último. Bebedeira, depois rola aí o desentendimento e acaba em morte. 12:05 agora, 12:05. Você está no Na Hora D aqui pela sua TV Difusora. A gente vai agora para um rápido intervalo e já os destaques do esporte. É bem rapidinho. De volta com mais um bloco do Na Hora D nesta sexta-feira, 12:09 agora, 12:09. Olha só, agora é hora do esporte. E amanhã... Boa tarde, Hugo Viegas, a você e aos telespectadores da TV Difusora. A gente está aqui para falar de esporte, afinal de contas tem Copa do Nordeste no final de semana. Amanhã já tem bola rolando com o Motoclube enfrentando a equipe do Fortaleza lá no Estádio Castelão. O Moto que está fazendo as contas aí para ver se segue na competição, mas o time teve um começo de temporada sensacional. E é nessa força, nessa união que o Moto aposta para levar melhor amanhã diante do Leão, diante, claro, da sua torcida lá no Estádio Castelão. Vamos ver a preparação do Moto. O técnico Wallace Lemos ainda não definiu o time, mas tem novidades. 2019 começou muito bem para o Papão do Norte. Com esse empate diante do Maranhão Atlético Clube, a equipe terminou a primeira fase do estadual em primeiro lugar. E mais, invicto, hein? Há 7 jogos o Moto não sabe o que é derrota na competição. Será que tem algum segredo para alcançar esse desempenho? Acho que é trabalho, né, cara? Trabalho, o grupo todo se doando, como eu falo, nosso grupo é um grupo simples, humilde, mas que se doa e se ajuda muito.
Mas na Copa do Nordeste, a equipe rubro-negra não depende mais apenas de seus resultados para ir mais longe na competição. O Moto é o lanterna do Grupo B e sábado tem um jogo decisivo diante do Fortaleza. Os jogadores garantem que disposição e garra, não vão faltar. O mais importante é a gente fazer o nosso dever, o nosso papel diante da nossa torcida, contra uma grande equipe do Fortaleza, né? Mas sabedor que a gente tem uma equipe hoje coesa, uma equipe firme, uma equipe que joga equilibrada, bem postada. Esperam fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar a vitória. O técnico Wallace Lemos ainda tem dúvidas do time que vai mandar a campo e terá pelo menos 2 importantes desfalques. O zagueiro Alisson cumpre suspensão depois de pegar o 3º amarelo e o volante Lucas Huck, que se recupera de lesão e ainda não está 100% para o jogo. A novidade no time deve ser o volante Amarildo, que aguarda ser regularizado. O atleta, que estava atuando no futebol boliviano e treina 2 semanas no Papão, veio como reforço já para o brasileiro e diz que está pronto para estrear com a camisa rubro-negra. Sempre preparado, sempre à disposição, não só do professor, como de todos os meus companheiros, que dentro de campo também vai poder me ajudar muito. O time ainda não está definido para a partida, mas uma coisa é certa: para seguir na Copa do Nordeste, não falta um moto: trabalho, união e fé. Tá aí um motoclube, portanto, que deve ter novidades nessa partida contra a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que está classificado para a próxima fase do Campeonato Cearense, assim como a equipe do motoclube. Aqui o Moto classificou em primeiro, você sabe, foi o time com melhor campanha esse ano de 2019. Classificou em primeiro lugar, vai disputar com o Maranhão Atlético Clube as semifinais, que acontecem no mês de abril. O Fortaleza venceu o Floresta, encara o Guarani de Sobral na semifinal do Campeonato Maranhense de Futebol. O time do Rogério Ceni, que já bateu o Moto, você lembra, ano passado pela Copa do Brasil aqui no Castelão. Jogão de bola, muita gente no estádio, um jogo realmente que teve um dos melhores públicos do ano de 2018. Agora voltam a se encontrar Moto e Fortaleza, claro, com a presença da grande torcida rubro-negra, a torcida do Papão do Norte. Vamos falar do Sampaio Corrêa. Sampaio que joga em João Pessoa, na Paraíba, contra a equipe do Belo, Botafogo da Paraíba, que está bem, aí praticamente já classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Realidade bem diferente do Sampaio Corrêa, mas tem Sampaio e Botafogo também no Sonzão da Difusora FM, o melhor som do futebol nesse domingo, trazendo para você as emoções. O jogo acontece lá em João Pessoa, na Paraíba, nesse final de semana. O técnico Julinho Camargo definindo a equipe do Sampaio Corrêa para esse jogo, fez nessa manhã um treino fechado mais uma vez, mas ele aposta ainda na experiência desses jogadores para o Sampaio encerrar a sua participação aí na Copa do Nordeste, mas de uma forma honrosa para a equipe tricolor. O time deve ser o mesmo que jogou a última partida, inclusive da primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol, no CT Portões Fechados. Ninguém tem acesso ao treino do Sampaio Corrêa. Viagem acontece amanhã às 6 horas da manhã, com escala em Brasília. Previsão de chegada em João Pessoa é 12h20. Sampaio Corrêa, portanto, que enfrenta a equipe do Botafogo da Paraíba em João Pessoa, a partida válida pela Copa do Nordeste, com transmissão também da Difusora FM. Agora falar de um projeto muito legal, o Grupo Amigos da Corrida. Eles realizam diversas corridas de rua, enfim, treinamentos, inclusive na zona rural aqui da capital, em municípios vizinhos como São José de Ribamar, Raposa, e aí eles também fazem uma ação social extremamente importante. Nesse final de semana tem ação social, de 8 a meio-dia lá em São José de Ribamar, do Amigos da Corrida. Vai acontecer em Guarapiranga. Eles prepararam aí todo o material para levar, vai ter brincadeira, enfim, vai ser muito legal. No dia 24, portanto, amanhã, de 8 da manhã até meio-dia, essa ação que é o projeto Mochila Cheia do Amigos da Corrida. Vão ter palhaços por lá, tem também DJ profissional, filmagem, sonorização, sorteio de brinquedos, distribuição de lanches, tudo isso acontecendo lá em Guarapiranga, São José de Ribamar. É o projeto Mochila Cheia do Grupo Amigos da Corrida. No outro final de semana, a ação acontece em Jussara, na Raposa, no mesmo horário de 8 da manhã, meio-dia. 2 ações sociais aguardadas sempre com muita expectativa aí pelo Grupo Amigos da Corrida, além do esporte, né? Ser super legal essa movimentação aí do pessoal do Amigos da Corrida, tem também esse aspecto social extremamente importante, apoiado aqui pelo Sistema Difusora de Comunicação. A todos um bom final de semana. A gente se encontra, hein, na TV Difusora para a transmissão de Ceará e Santa Cruz, jogão de bola clássico entre duas grandes equipes aqui da região Nordeste. A TV Difusora transmite para você, e no rádio tem Moto e Fortaleza, e tem Botafogo e Sampaio Corrêa no domingo. Valeu! Obrigado ao Adalberto Melo pelas informações do esporte nesta sexta-feira. E você
foi convidado, hein? Então não perca as transmissões, tanto aqui na TV quanto na Difusora FM. Olha só, forças sindicais e centrais de todo o país fizeram hoje mobilização pelo Dia Nacional de Luta em defesa da Previdência. Você, inclusive, acompanhou algumas informações aqui no começo do programa. A data marca a resistência dos trabalhadores contra o fim do direito à aposentadoria. A organização fala em 3.000 pessoas durante o ato que foi realizado. A Polícia Militar acredita em até 2.000 pessoas que participaram desse protesto e você acompanha junto comigo a partir de agora. A concentração foi em frente ao prédio da Previdência Social. Trabalhadores de várias centrais sindicais se reuniram para dizer não à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Eles alegam que o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional retira direitos históricos dos trabalhadores, sem corrigir as distorções com outras categorias que continuariam com os privilégios mantidos. Entre as queixas dos trabalhadores estão a obrigatoriedade de uma idade mínima para se aposentar e o aumento no tempo de contribuição, o que não garantiria, ainda assim, o direito a uma aposentadoria integral. Prejudica todos os trabalhadores, independente de categoria, do trabalhador rural ao servidor público. Então nós estamos aqui para protestar e dizer para eles que somos contra a reforma da maneira que está no Congresso Nacional e no Senado Nacional. Uma das categorias mais afetadas pela reforma seria a dos professores. Hoje a mulher professora é 25 anos de carreira e 50 de idade. E passa para 30 de carreira e 60 de idade e ainda com agravante, não levando o valor integral. A manifestação contou com o apoio de políticos maranhenses. É necessário alertar o povo brasileiro que a proposta de reforma encaminhada pelo presidente da República, ela é uma proposta contra o povo trabalhador, contra o povo pobre, é uma proposta para instituir um regime de capitalização para favorecer ainda mais o sistema financeiro do Brasil, portanto ela é inaceitável. Durante o protesto, trabalhadores entregaram jornais e panfletos para quem passava pela avenida. Às 9h30 da manhã, os dois lados da pista foram interditados e os manifestantes seguiram em caminhada até a Praça Deodoro. Além da capital, o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência ocorreu em pelo menos outras 20 cidades do Maranhão e também em todos os estados da federação. Para as centrais sindicais, a paralisação é apenas um alerta que pode desencadear uma greve geral dos trabalhadores em todo o país. Esse ato aqui no Maranhão está acontecendo em mais de 60 municípios. Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Codó, Rosário. Então está espalhado no Maranhão todo atos como esse. E nós vamos estar... E hoje é o esquenta. Nós estamos preparando uma greve geral. Abril, vamos ter greve geral. Pois é, e ainda sobre o assunto, acontece hoje à tarde na UFMA a mesa redonda A Reforma da Previdência como obstáculo à aposentadoria, sobre as implicações constantes no projeto de reforma para o conjunto dos trabalhadores, né? Converso agora, inclusive, aqui no estúdio com a professora Sara Graneman, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema bastante polêmico, né, professora? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Eu queria começar lhe perguntando, na sua concepção, essa reforma, essa proposta que foi enviada, ela é justa? Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo espaço. Boa tarde às pessoas que nos acompanham, telespectadores. Não, numa palavra, ela não é justa. Ela não é justa com quem? Não é justa, como você já colocou, com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão na rua para impedir que essa reforma aconteça. Sim. E ela não é justa por quê? Ela não é justa porque, ao invés de ser uma reforma, uma medida que amplia direitos, como foi, por exemplo, a Constituição de 1988, certo, que ampliou e criou direitos inexistentes até então no Brasil, essa, como as feitas anteriormente por Fernando Henrique, por Luiz Inácio Lula da Silva, por Fernando Collor de Mello, ela retira direitos, ela rebaixa a condição civilizatória
que os trabalhadores e trabalhadoras alcançaram no Brasil. Que dimensão civilizatória. Comer, viver, ter uma proteção mínima quando chegamos à fase mais insegura das nossas vidas, Sim. que é da velhice, porque na infância, que também é uma fase insegura, tem pai e mãe, né, Sei. em geral. Uhum. Na velhice, estamos quase sempre muito desamparados. Então essa proposta, ela não garantiria essas questões básicas, é isso? Retiraria? Não, por quê? Porque para liberar os quase 3 trilhões de reais, ou mais do que 3 trilhões de reais, que hoje estão na Previdência, tanto pública quanto privada, para liberar, para que ela vá toda para a Previdência privada, um negócio dos bancos e das grandes seguradoras, é preciso que o benefício público seja reduzido a valores de produção de miséria e desigualdade. Então, reduz-se o valor, aumenta as exigências para ter acesso a esse pequeno valor e aumenta as exigências como tempo de contribuição. Hoje, por exemplo, para os que estão no INSS, Sim. são exigidos 15 anos de contribuição contínua, passa para 20. A idade que está em 60 passa para 62 das mulheres e 65 dos homens. Então, se você tomar os estados do Nordeste e Norte, na qual homens têm uma expectativa de vida de 68 anos, Sei. você alcançará a aposentadoria à beira da morte. E se for no caso daqueles que não têm contratos de trabalho, como carteira assinada, como contratos formais de trabalho, e aí que eles não conseguiriam nunca a aposentadoria, a alternativa hoje é o benefício de prestação continuada, que é uma Pois é. forma de aposentadoria para os muito pobres. Essa é outra questão, né? Vai para 70. Aham. E fora o que estão tentando reduzir o valor, né? Isso. Quem tivesse, assim, em condições muito graves e que alcançasse antes dos 70 anos, não seria mais de um salário mínimo, seria de R$400, menos que a metade do salário mínimo. Nós estamos à beira, Hugo, do que eu vi, por exemplo, no meu pós-doutorado, feito em Portugal e na Itália, que era a situação da Grécia, Sim. entre os anos de 12 e 14, de 11 a 14, que ocorreu lá uma austeridade tão brutal que acabou sendo chamada de austericídio, porque ela levou centenas, dezenas, mais do que de milhar de pessoas à morte, de fome e de frio. Situação muitíssimo delicada, né, professora? Se fala muito também com relação à previdência para os militares, né, a aposentadoria para os militares. Como é que você está vendo isso também? Está se mantendo privilégios? Veja, os militares que estão na PEC 6 2019, que o governo de Bolsonaro encaminhou no dia 20 de fevereiro, são os policiais militares e os bombeiros militares. Estes estão sujeitos à mesma regra, ou regras muito assemelhadas, muito duras, que eu, como professora universitária, terei. Sim. Como trabalhador, provavelmente os trabalhadores que estão conosco aqui no estúdio terão, que são trabalhadores de carteira assinada e que, portanto, se aposentarão pelo INSS. Agora, esse outro, as Forças Armadas, por exemplo, as Forças Armadas, elas não terão uma reforma, pelo que já anunciou o Bolsonaro, né, pelo que ele encaminha para o Congresso, não terão uma contrarreforma, terão uma reforma que inclusive prevê aumentos antes de se aposentarem. Então, está bastante justa, porque se um país precisa de militares e de forças armadas, também precisa de jornalistas, de professores, de cameramen, precisamos de toda a classe trabalhadora com condições de sobrevivência para que a vida aqui corra minimamente civilizada, né? Professora, se fala como justificativa, né, por quem defende de que há um déficit muito grande, né, de que é preciso que os trabalhadores, as categorias façam sacrifícios, né, até se cita essa palavra. Essas justificativas, elas convencem, professora?
Olha, essas justificativas são encomendadas, porque todos os trabalhos dos pesquisadores na universidade que fazem essa pesquisa sem que sejam encomendadas por nenhum dos capitais que está interessado na Contra-Reforma, todos nós, com os números do Estado brasileiro, do portal de transparência, por exemplo, somos assertivos em demonstrar que não há déficit. Sim. Eu te dou um dado. O orçamento da Seguridade do ano de 2017 foi de 700 bilhões. Então, foram 700 bilhões que foram utilizados para fazer saúde, previdência e assistência. Políticas sociais, isso estamos falando da parte pública da Previdência. E de isenções, dívida ativa, da desvinculação das receitas da União, são 4 elementos: isenções, dívida ativa, DRU e superávit. Certo. A política de superávit. Se essas 4 rubricas do orçamento foram de 710 bilhões. Então, se não existisse isso, a Previdência teria, a Seguridade teria no ano de 17, 1 trilhão e 400 bilhões. Se a gente quer que seja superavitária, é só acabar com essas 4 rubricas, e aí será uma reforma. O Estado brasileiro poderá aumentar a aposentadoria mínima, ao invés de ser de um salário mínimo, poderá talvez ser de 5 de fato, como modificaria a vida das pessoas mais pobres. A senhora, como pesquisadora, como professora, a senhora vê todas essas questões sendo explicadas, ou elas estão meio ali camufladas? A população está entendendo o que está acontecendo? Eu acho que começa a entender, e vocês têm um papel mais importante do que nós fazemos as pesquisas, mas vocês é que podem atingir a população em larga escala, não é? Mas o que depende de nós estamos fazendo, né? Hoje essa iniciativa da Pruma é uma iniciativa importante, mas a população ela tem condições de entender se lhes explicarmos, né? Então, eu também te daria um outro dado. Eu acompanho esse tema desde 1988, Sim. quando eu já estava fora da universidade, trabalhando como assistente social. E de todos os projetos que vi, de 88 para cá, as propostas de emenda constitucional, eu diria que esta é a mais competente no sentido de que ela é menos explícita do que as outras. Ela Sim. foi tão bem escrita, tão bem elaborada, que ela é mais difícil de compreender a sua essência. A sua essência é a capitalização. O que é a capitalização? Capitalização é levar esse dinheiro, esse mais de 3 trilhões de reais, levar esse dinheiro para os bancos e para as seguradoras e tirá-las do Estado. Né? Então, como é que você faz isso? Você faz isso dizendo que as pessoas estão vivendo muito, que a Previdência Pública vai quebrar e que os bancos e as seguradoras são as instituições mais fiáveis do mundo. Então, as pessoas começam a achar que, de fato, construir um compromisso coletivo que os trabalhadores do tempo atual sustentam os do tempo anterior, parece que a solidariedade é um valor que a gente deve extirpar da nossa civilização. Então, ser contra essa proposta não é questão de ser de esquerda ou de partido de oposição, é realmente... Ser contra é querer a continuidade da vida, sobretudo dos mais pobres do nosso país. Ok, obrigado, professora. Então, hoje à tarde tem uma mesa, uma discussão lá na UFMA, não é isso? Com mais tempo e mais aprofundada. Tá ótimo. Eu te agradeço muito a possibilidade. Boa tarde. A sua presença aqui e os esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado. 11 horas, meio-dia já, gente. Meio-dia, 29 minutos, meio-dia e 29. Olha só, também houve mobilização na região tocantina. Você vai ver na reportagem de Micaele Martins a partir de agora. Diversas entidades sindical e social do âmbito estadual e municipal estiveram presentes no ato público contra a reforma da Previdência em Imperatriz.
Os manifestantes ocuparam a Praça de Fátima e percorreram as principais ruas do centro da cidade. Eles carregaram um caixão durante o trajeto que simbolizava a morte dos direitos dos trabalhadores. Nenhuma reforma que venha a extinguir direitos é uma reforma boa para nenhuma sociedade, tá? Aqui este movimento não é de uma classe específica, a sociedade precisa sentir parte desse movimento, porque se essa previdência social que está sendo proposta, ela realmente existir, não vai mais existir uma previdência social pública no Brasil, e sim uma previdência privada com uma série de extinção de direitos já adquiridos. As falas eram unânimes. De acordo com os trabalhadores presentes, a proposta da reforma da Previdência é cruel e desumana, já que aumenta o tempo de contribuição dos trabalhadores de 15 para 20 anos. Nós, professores, nós aposentaríamos com 25 anos. A reforma sendo aprovada, eu tenho que trabalhar mais 15 anos. Então, se com 25 anos já era muito tempo para um professor estar em sala de aula, imagine com 40 anos em sala de aula. Nenhum professor, nenhum servidor da educação irá se aposentar com menos de 60, 70 anos de idade. Com certeza você está vendo no alto aí que ninguém terá aposentadoria integral. Então o governo federal, ele não está fazendo uma reforma, ele está retirando a previdência do trabalhador. Este representante de assentamento da região destacou que muitos dos trabalhadores da área rural não alcançarão a aposentadoria caso a proposta seja aprovada. Um dos maiores prejuízos que o trabalhador rural, o pequeno agricultor ou o agricultor familiar sofrerá se acontecer realmente essa reforma da Previdência, os prejuízos vão ser em benefícios de aposentadoria, principalmente de aposentadoria, são vários, mas o de aposentadoria é porque o agricultor rural, no momento, até o momento, ele precisa só confirmar que ele trabalha na zona rural 15 anos para ele poder, o INSS, dar entrada para uma aposentadoria. Mas, com essa nova reforma, ele vai ter que pagar 20 anos de imposto de renda. É uma coisa incondicional para ele, que ele não vai ter condição. Outro objetivo dessa mobilização é convocar todos os trabalhadores e também a população a se manifestarem contra a reforma da Previdência, principalmente no dia 29 de março, que será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Imperatriz. Panfletos foram distribuídos sobre a audiência para estender a luta para dentro do Legislativo Municipal. A gente quer conscientizar, esclarecer para a população qual vai ser o prejuízo dessa reforma da Previdência. A gente sabe que, no caso, as categorias, os mais pobres, as mulheres, quem trabalha na área rural serão os mais prejudicados. E dia 29 a gente terá essa audiência pública que vai esclarecer todo esse déficit que, no caso, o nosso governo diz que tem e que não existe. Muito bem, diante de tudo que você ouviu, tanto aqui no estúdio quanto nas reportagens, e aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que vai conseguir se aposentar? E se conseguir, o que você vai ter como o rendimento vai ser suficiente para que você possa se sustentar, ter as condições mínimas? A professora que esteve aqui ainda há pouco disse que não. Meio-dia, 33 minutos, agora meio-dia e 33, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com mais um bloco do seu Na Hora D. Até já! Volta com Na Hora D nesta sexta-feira e agora eu quero falar com você que adora economizar. Todo mundo gosta de variedade para escolher o produto certo e o preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Então, o lugar certo para você comprar, claro, que é o Magazine Luiza. Pode procurar, tem sempre uma loja pertinho de você e com preços, os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem de tudo, tem TVs, tem geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais.
tudo para você renovar a casa inteira sem gastar muito, só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar nas promoções que só o Magazine Luiza tem, você sabe, né? Não gaste tempo procurando, não. Corre para o Magazine Luiza que você não vai se arrepender. Olha só, o Magazine Luiza tem tudo para você e também para sua casa. Vem para o Magazine Luiza, vem conferir, vem ser feliz. Dado o recado do Magazine Luiza, 12h38, agora 12h38. E hoje foi o dia de mutirão de saúde bucal na unidade de especialidades odontológicas do Maranhão, o Sorri, aqui em São Luís. O projeto completou em fevereiro 1 ano de atendimento à população do estado. Você acompanha junto comigo a partir de agora. 1 ano para comemorar. Foram cerca de 60 mil atendimentos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas Sorri, média de 4.500 por mês. Os serviços são ofertados em 11 especialidades, que vai desde o tratamento mais simples, passando por implantes, até a prevenção de casos de câncer. A gente teve nesse primeiro ano 18 casos de pessoas que, se não tivessem aqui o serviço, não seriam diagnosticados, que já foram encaminhados para o serviço do Hospital do Câncer, que lá vão ter acompanhamento e que vão evitar a proliferação do câncer. O horário estendido de atendimento é outro grande avanço. Um centro que dispõe de 11 especialidades, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 20, sábado de 8 às 12, oferecendo ao cidadão maranhense um tratamento de qualidade, um tratamento com eficiência e, principalmente, trabalhando em cima com horário marcado. Hoje o paciente ele pode se organizar para estar aqui, sem a necessidade de acordar 4 da manhã, 3 horas da manhã ou vir na noite anterior para pegar uma marcação para uma senha. Comemoração com direito a bolo e sorteio de prêmios para os usuários dos serviços odontológicos. Várias autoridades prestigiaram o evento. De fato, é uma excelência em atendimento de saúde bucal, que a saúde nossa começa pela boca. E nós entramos com a indicação na Assembleia Legislativa do Maranhão para levar, expandir para outras cidades do Maranhão. Sobretudo, agora nós solicitamos para ir para Caxias, porque nós entendemos da importância disso aqui, de dar possibilidades para outras famílias, outros maranhenses serem atendidos. O diretor do instituto que administra os trabalhos no Sorri ressaltou o esforço do governo do estado em meio à crise financeira para a manutenção dos serviços de saúde essenciais à população. Demonstra que política para a população, ela não precisa ter caráter privado para ter uma boa qualidade, né? Que eu acho que é possível usar bem o dinheiro público, aplicar bem o recurso público e oferecer para a população dignidade, humanidade. E uma boa notícia, o trabalho ainda deve ser expandido. Ainda este ano, a ideia é levar o Sorri para municípios no interior do estado. O Sorri é um sucesso, virou uma referência para o Brasil. E agora o nosso desafio é expandi-lo, colocá-lo no interior do estado. De uma notícia boa, bacana aqui para o nosso estado, a gente vai para dados preocupantes. O Maranhão é o segundo estado no país em casos de hanseníase. A doença silenciosa tem cura se tratada adequadamente. Acompanhe junto comigo a partir de agora. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. No Maranhão, a média anual é de cerca de 3 mil novos casos de hanseníase. A taxa pontua o estado entre os que mais registram notificações da doença. Apesar da hanseníase ela ainda ter um padrão muito alto no Maranhão, a gente considera isso de forma positiva. Por quê? Porque no Brasil inteiro a detecção tem sido decrescente. A nossa também tem decaído, mas tem decaído mais devagar em relação aos outros estados. Por que que eu te digo que isso é bom? Por quê? Porque nos outros estados o que a gente vê é o seguinte, cai, mas em compensação, aqueles pacientes que são diagnosticados, eles têm sido diagnosticados com formas muito avançadas e com um grau de incapacidade maior. Ainda de acordo com a coordenação do programa de hanseníase da Secretaria de Estado da Saúde, em todos os municípios maranhenses existem equipes de saúde treinadas para o atendimento da doença. Além disso, a medicação usada no tratamento também está disponível nas 217 cidades do estado. Quando se trata da hanseníase, não existe uma maneira eficaz de como se prevenir da doença. O diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de tentar minimizar as consequências graves da enfermidade. Os sintomas iniciais são manchas ou lesões na pele que não doem. Se não for tratada, a hanseníase pode prejudicar os nervos, além de comprometer a força, bem como a musculatura.
Depois de diagnosticada, o tratamento da doença pode durar de 6 meses até 2 anos. A hanseníase ela é uma doença mais incapacitante que letal. Né? O paciente não tem um risco de vida evidente, iminente, a não ser se ele tiver uma reação a algum medicamento, mas isso não só pela hanseníase, né? Qualquer outro agravo. Mas assim, ela não é uma doença que tem uma letalidade. A letalidade não é algo trabalhado, mas sim a morbidade, que é o comprometimento, né, da qualidade da vida do paciente. Muito bem, identificou aí manchas, lesões na pele, como disse Alcero na reportagem, que não doem. Procure a ajuda do especialista, procure o médico, porque a hanseníase tem cura, mas o tratamento tem que ser feito da forma adequada. A partir deste domingo será iniciado o bloqueio de aparelhos celulares irregulares em todo o Maranhão. A ação faz parte do projeto Celular Legal da Agência Nacional de Telecomunicações. Fábio Cabral tem os detalhes e você acompanha junto comigo a partir de agora. A partir desse domingo será iniciado o bloqueio de aparelhos celulares irregulares em todo o estado do Maranhão. A ação faz parte do projeto Celular Legal desenvolvido pela Anatel e que está na sua última etapa. Ao meu lado, o gerente operacional da Agência Nacional de Telecomunicações, o João Henrique Esteves Soares, que pode explicar melhor o que significa esse bloqueio de aparelhos irregulares que será feito a partir desse domingo. Boa tarde. Perfeitamente, boa tarde. A partir desse domingo, serão bloqueados todos os celulares considerados irregulares. Popularmente falando, celulares falsificados, celulares roubados, clonados, celulares piratas, né? Basicamente. Como é que é identificado esse aparelho irregular? Então, todo o aparelho, ele possui um número interno dele, um número, como se fosse um número de fábrica que a gente denomina de IMEI. Esse número, sempre que é feita uma habilitação junto à operadora, esse número é informado à operadora. Nesse momento, ela tem como fazer uma checagem num banco de dados a nível mundial, para verificar se aquele número interno do aparelho é regular ou não é regular. Isso vale apenas para os aparelhos que são adquiridos a partir do dia 7 de janeiro, ou habilitados a partir desse dia? Todos os aparelhos habilitados a partir do dia 7 de janeiro. A partir de 7 de janeiro, inclusive, aqueles que foram identificados já foram alvo de mensagens, já receberam mensagens informando que o seu celular seria bloqueado a partir do dia 24 de março agora. Para quem não recebeu mensagem, mas de repente quer checar essa questão do e-mail, quer saber se tem algum tipo de problema, existe essa possibilidade? Sim, isso é muito importante, que todo celular que você vai adquirir, você faça essa checagem. A Anatel disponibiliza uma página no seu site, onde ele pode entrar com esse número de e-mail e verificar se ele está regular ou não está regular. A página é no www.anatel.gov.br/celular legal. Fábio Cabral para o Na Hora D. Tá certo, obrigado Fábio pelas informações e hoje é sexta-feira, você sabe, tem a agenda da diversão para o fim de semana com Jéssica Lima e você acompanha a partir de agora. Olá, sexta-feira já chegou e nós do Guia Cultural preparamos dicas incríveis para você aí aproveitar bastante o seu fim de semana. A gente começa pelo escurinho do cinema que tem estreia de comédia brasileira. Chorar de Rir é um programa de TV apresentado por Nilo Periquet, que depois de ganhar um prêmio como melhor comediante do país, resolve mudar radicalmente a sua carreira. Ah, por que ele abandonou? Porque é marketing, né, querida? Para os românticos, a dica é A 5 Passos de Você, que mostra a história de uma paixão inesperada entre dois jovens enquanto realizam tratamentos para suas doenças graves. Com pouco tempo de vida sobrando, o casal vive cada momento do relacionamento como se fosse o último, transformando situações banais em algo especial e único. Don't tell me the one time you're interested in some guy, he's also got CF. I just helped him set up his med card. Já terror e suspense se misturam no filme Nós, do mesmo roteirista e diretor do premiado Corra. Nessa história, uma família, ao voltar para casa depois de um dia na praia, passa por momentos tensos ao serem perseguidos por 4 figuras semelhantes a eles mesmos.
E um lindo espetáculo será apresentado no Teatro Arthur Azevedo amanhã e domingo. O Último Unicórnio é a segunda aventura teatral da Hora e Companhia, que é formada por atores e bailarinos do Rio de Janeiro. O espetáculo mistura teatro, dança e manipulação de bonecos para contar a história de Samuel, uma criança arteira, cheia de imaginação e capaz de transformar sua realidade numa grande aventura. No sábado, a apresentação será às 17 horas, já no domingo acontece às 16. O final de semana também será recheado de clássicos no Teatro Sesc Napoleão Everton. Hoje, às 19 horas, é dia do encanto coletivo contagiar a plateia com sucessos inesquecíveis do teatro musical americano e brasileiro em uma viagem comandada por um super elenco no espetáculo Noite na Broadway. Já amanhã, às 16 horas, é a vez de embarcar no cativante musical infantil O Mágico de Oz, sob direção do Grupo Improviso. Você pode adquirir o ingresso trocando por 1 quilo de alimento não perecível 30 minutos antes do espetáculo. E foi aberta a exposição Infinitos no Centro Cultural Vale do Maranhão. Ela apresenta um panorama da obra da dupla Cantone e Crescente, com participação de Raquel Cogar. É a primeira vez que as 5 obras que já passaram por diversos países são expostas em conjunto. E todas dialogam com a ideia de infinito, que é traduzido de diferentes maneiras. A exposição é aberta ao público de terça a sábado, das 10 às 19 horas. A entrada é gratuita, a classificação é livre e o Centro Cultural fica na Avenida Henrique Leal, na Praia Grande. Amanhã é dia de muito samba no Savassi Grill. O já famoso Samba do Pinto se reúne em mais uma edição para comemorar o B-Day do MJ. O som fica por conta do grupo Argumento, Os Parças e mais convidados. O batuque começa cedo, a partir das 8 horas da noite. E quando a gente se completa essa felicidade. Essas foram nossas dicas do Guia Cultural de hoje. Se você quer divulgar o seu evento aqui, é só enviar os dados para esse e-mail que está aparecendo na sua tela. Até a próxima. Tchau, tchau. Você saiu das suas casas para se divertir, joga as mãozinhas pra cima, balança pro lado e pro outro aí. Tá aí a Jéssica trazendo as informações da agenda, o nosso guia cultural aqui no Na Hora D, para você aproveitar bem o seu fim de semana. Viu aí que tem de tudo, né? Tem exposição muito legal, inclusive, estive lá essa semana, vale a pena conferir. Teve também barzinho, teve dica de cinema, estreias aí para você aproveitar esse final de semana aqui na capital ou então no interior do estado, tá certo? Então, obrigado a Jéssica pelas informações. Você sabe que outras notícias aqui do Maranhão você acompanha às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, um forte abraço, aproveite seu fim de semana e até a próxima.